Ucrânia bate balões espiões russos do céu de Kiev. Cidade de São Paulo, Folha Press. Colocado em evidência pela crise de OVNIs entre Estados Unidos e China, o uso militar de balões tem se intensificado na guerra da Ucrânia. Só nesta quarta, dia 15, 6 artefatos espiões usados pelos russos foram abatidos no céu de Kiev. Não há nenhuma correlação entre o episódio de derrubada de balões pelos Estados Unidos em seu território e no Canadá, que disparou uma crise diplomática com Pequim, dona de pelo menos um dos flutuantes que disse ser apenas de uso meteorológico e fora de sua rota. No caso ucraniano, a função dos balões era específica. Esse objeto carregava refletores de radar e algum equipamento de inteligência. O propósito dos artefatos era possivelmente detectar e exaurir nossas defesas antiaéreas, se afirmou no Telegram a administração militar da cidade de Kiev. Refletores de radar são um instrumento muito simples criado em 1945 nos Estados Unidos e usado extensivamente na Guerra Fria. São objetos desenhados para desenvolver uma onda de radar para a fonte de emissão, reforçando o seu sinal e posição. Assim, os russos podem detectar onde estão os radares de bateria antiaéreas ucranianas para o futuro bombardeio. Além disso, por consistirem em uma ameaça baratíssima, são ideais para fazer os ucranianos desperdiçarem munição antiaérea tão necessária nessa fase aguda da guerra, que completa um ano no próximo dia 24. O episódio se soma ao avistamento de balões na Moldova e na Romênia, de origem desconhecida, mas que os governos locais assumiram como russo nessa semana. No caso moldavo, o espaço aéreo do pequeno país chegou a ser fechado. Apesar do burburinho devido à crise Estados Unidos-China, não há nada de novo sobre o uso de balões em conflitos e espionagem. Nos anos de 1960, os soviéticos passaram a enviar sistema antiaéreo para Cuba, ilha que adotou o comunismo e alinhamento com Moscou após a revolução liderada por Fidel Castro ser atacada pelos Estados Unidos com embargo e uma invasão frustrada. A CIA, Central de Inteligência Americana, criou as chamadas Operação Paládio, na qual submarinos soltavam balões com refletores justamente para ajudar seus sensores a localizar sinal de radar das baterias antiaéreas soviéticas. Os refletores também são usados para confundir radares e sensores inimigos. Na guerra atual, os russos criaram uma solução engenhosa para evitar o bombardeamento de pontes estratégicas usado para o envio e reforços, como mostra o site The Warzone. Quando a principal ponte da região de Kherson ficou sob fogo de artilharia guiada americana usada por Kiev, a Rússia instalou boias com refletores do rio de Dnieper e criaram uma ponte fantasma para os radares, dificultando a mira dos ucranianos. Acabou não sendo suficiente para evitar que os russos deixassem a margem oeste do rio e a capital homônima da região, mas demonstra que a ideia simples segue tendo validade do campo de batalha.